Almas queridas, sejamos todos bem-vindos ao nosso encontro com Jesus e que a paz do Mestre seja em nós e entre nós, nos envolvendo em energias de amor, fraternidade. Com os nossos corações em harmonia, elevemos os pensamentos a Deus e, sob as vibrações do poema Prece a Jesus, de Alta de Souza, vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, do corpo e do espírito, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação das nossas próprias imperfeições, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Sê louvado, Senhor, pela bendita escola da verdade em que a fé por sol se descortina, restaurando de novo a celeste doutrina em que o mundo se eleva e a vida se acrisola. Templo, celeiro, lar, aconchego, oficina, revelação, apoio, entendimento, esmola, tudo que ampara, educa, alivia ou consola, em tudo aqui te exalta a presença divina. Enquanto o mundo chora, anseia, luta e avança, faze de nossa casa um pouso de esperança, na construção do bem e a luz que te descerra. Aspiramos contigo a ser, dia a dia, uma forja de paz que trabalha e confia, uma fonte de amor na aspereza da terra. Alta de Souza. A mensagem do Evangelho, a mensagem introdutória para a harmonização e integração ao tema proposto no livro Dalma, vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 6, necessidade da caridade segundo São Paulo, que diz: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Almas queridas,
O tema do nosso encontro no livro Dalma foi inspirado no poema de Alta de Souza, contido no livro que tem por título o próprio nome Alta de Souza, por ela mesma, psicografado por Chico Xavier. Alta de Souza nasceu em 12 de setembro de 1876, na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, e desencarnou em 7 de fevereiro de 1901, na capital natal. Ela foi uma poetisa brasileira da segunda geração romântica. É autora do livro Horto, o único livro editado em vida. Livro que foi prefaciado por Olavo Bilac, um dos maiores poetas daquele tempo. E mesmo após desencarnar, Alta de Souza continuou escrevendo pelas mãos do médium Chico Xavier e entrou na lista dos poetas espíritas. A história de Alta de Souza é fonte de inspiração e superação. A ternura e a doçura de seus poemas convidam-nos a profundas reflexões e me tem inspirado a musicar alguns deles. E hoje venho partilhar com vocês as exortações ternas e amorosas de Alta de Souza, que concitam-nos a mantermos a fé em toda e qualquer situação, dizendo: se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Quem pensa, deseja e sente é o Espírito, o ser inteligente da criação, a individualidade cósmica. Somos co-criadores em plano menor. Estamos mergulhados no fluido cósmico e pensamos dentro do pensamento de Deus. E o nosso pensamento atrai, movimenta, estrutura, qualifica, capacita e vivifica formas mentais. E a doutrina espírita, por ser filosofia, ciência e ensino moral que nos liga ao Criador, tem autoridade para dizer que a fé é uma força quântica que transforma o invisível em realidade. A fé é mais do que uma crença, é uma energia vibracional que interfere no invisível e reorganiza o campo quântico, transformando o que pensamos em realidade, permitindo a manifestação de resultados que desejamos. Costumo dizer que a fé pode significar força espiritual, FE. Mas na realidade, fé, que vem de fides, significa fidelidade às leis divinas, fidelidade a Jesus. Jesus disse: eu não faço senão a vontade do Pai, demonstrando a sua fidelidade ao Pai. E disse: o que pedires em oração ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Se tivermos fé em Jesus, nos ensinos, nas leis divinas que Ele veio nos relembrar, disse que somos deuses. Ele não disse que seríamos deuses, não, disse que somos deuses. Somos uma energia divina. Estamos nesse estado, nesse patamar evolutivo, com uma grande responsabilidade. Estamos aqui para trabalhar em nome de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, e ele passará. Jesus menciona que a semente que cai em boa terra
representa aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus, produzindo frutos abundantes, resultando em diferentes colheitas de frutos espirituais. Frutos espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, terceiro parágrafo, há uma frase que diz: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E nesta lição de Jesus, recolhida por Lucas, aparece a imagem do arado, ligada imediatamente à ideia da construção do reino de Deus. Aquele que pega no arado e olha para trás é aquele que se compromete a seguir Jesus, mas que se vê impedido por preocupações externas, significando não estar apto para o reino de Deus. Jesus usou essa linguagem para enfatizar que seguir a Ele exige foco total e entrega sem distrações. O arado simboliza a lavoura e a dedicação, enquanto olhar para trás representa a divisão do coração entre o que é sagrado e o que é mundano, o que é espiritual e o que é material. Somos seres dotados do pensamento contínuo, da inteligência, do uso da razão, do livre-arbítrio, e trazemos as leis divinas na consciência, o que nos torna responsáveis pela própria evolução. O nosso pensamento potencializado pelo sentimento atrai, movimenta, estrutura, qualifica, vivifica e intelectualiza e espiritualiza as energias. Somos co-criadores em plano menor. Estamos mergulhados no fluido cósmico e pensamos dentro do pensamento de Deus, repetimos. Porém, temos a responsabilidade de pensar no que pensar, pois o pensamento fica registrado no livro de nossa vida, no arquivo do nosso inconsciente. Sabemos que a Terra é um mundo de provas e expiações, considerada como uma escola, um hospital ou uma prisão. Portanto, aqui estamos matriculados em tratamento e desenvolvimento físico, psíquico, moral, intelectual e espiritual, a fim de recapitularmos lições relegadas ao descrédito e aprendermos através dos encontros e reencontros as lições redentoras de fraternidade que geram igualdade e que geram liberdade. Mas ainda a psicosfera da Terra pode ser descrita como uma aura ou um campo de energia espiritual que envolve o nosso planeta. É onde todas as energias emocionais, pensamentos e interesses coletivos da humanidade estão armazenados. E por que Terra da Sombra, como é conhecida no mundo espiritual? Devido ao psiquismo dos seres encarnados e desencarnados aqui vinculados, cujas sombras do inconsciente individual e coletivo, refletidas nos pensamentos, sentimentos e atitudes negativas, formam densa e escura psicosfera, gerando angústias, conflitos, o esfriamento da fé, o desamor, a desilusão, o cansaço físico, moral e espiritual, e, consequentemente, com o coração cansado, vai se perdendo a oportunidade redentora. Senhor, protege os corações cansados, que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Acendem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida, balsamiza de amor toda a ferida que punge o coração dos degradados. Degradados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando,
entre dores e agulhos, soluçando na miséria de todos os caminhos. A Jesus, Alta de Souza. Chico Xavier, dentre inúmeras lições de sabedoria que nos deixou, disse certa vez: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Dizem ser de Chico Xavier, até de Bob Marley, mas tudo leva a crer que é do escritor James R. Sherman, publicado em um dos seus livros. E a proposta da vida é registrarmos no livro da alma as mais belas lições de amor, de justiça e caridade, sob o impulso da fé raciocinada, iluminando o nosso caminhar e abençoando a nossa jornada. Meditações, estudos e reflexões sobre nossos atos e pensamentos nos capacitam a entender nossas verdadeiras motivações: querer, filosofia, saber, ciência e amar, ensino moral. E o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, oferece um caminho de autoconhecimento que vai além da simples crença, promovendo uma reconexão com o espiritual e uma evolução espiritual. Pois a prática do Espiritismo não é apenas uma crença religiosa, mas uma filosofia que ajuda a entender melhor a vida e a morte, incentivando a agir com bondade e empatia. O Espiritismo também nos ensina a responsabilidade pelos nossos atos, reconhecendo a evolução do espírito como um objetivo maior. A frase "O reino de Deus está dentro de vós", em Lucas 17, 21, significa que o governo de Deus é espiritual e presente em nossos corações. Jesus ensinou que o reino não é uma visão externa, mas sim uma realidade interior que reflete os valores de Deus com amor e justiça. Essa passagem evangélica esclarece que o reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas que ela já está presente em nossas vidas, transformando nossas atitudes e comportamentos. O reino de Deus está dentro de vós. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado, dado por acréscimo. Amando-nos uns aos outros, sigamos juntos percorrendo o roteiro traçado por Jesus, seguindo as suas pegadas de luz, estrada afora, para frente e para o alto. Porque alguém te espera o amor estrada afora, seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora. Não te detenhas, vem, o tempo é agora, a quem se arrase ao temporal violento, e corações ao frio, à noite e ao vento, ante a descrença que se desarvora. Vem a estrada do mundo, ampara e ama, esclarece e consola, alça por chama o próprio coração fraterno e amigo. Esse alguém é Jesus que te abençoa. Trabalha, serve, esquece-te, perdoa, e o Mestre amado seguirá contigo. Alguém na estrada Alta de Souza. Disse Jesus: Vós sereis meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a si mesmo. Fazei aos outros todo o bem que gostaria lhes fizessem. Amai os vossos inimigos. Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com eles. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Kardec nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Esta frase é um dos princípios do Espiritismo, que reflete a busca pela melhoria pessoal e espiritual. E essa transformação não é apenas uma mudança superficial, mas um processo profundo que envolve reflexão sobre as próprias ações, sobre os próprios pensamentos e sentimentos. O espírita, de consciência desperta, tem uma percepção mais clara do futuro e, mesmo diante das sombras que assolam a humanidade, mantém o bom ânimo, escrevendo páginas de fé, iluminando seu caminhar e abençoando a sua jornada. Madre Teresa de Calcutá, em sua frase, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que oram, deixou um legado de compaixão e altruísmo. Não há maior amor do que fazer os outros felizes. E em Atos 20:35, Jesus nos diz que a felicidade em dar é maior que a felicidade de receber. É dando que se recebe, disse Francisco de Assis. Chico Xavier, certa ocasião, através das suas palavras esclarecedoras, disse que o sofrimento faz parte da existência humana e que, por isso, o espírita consciente chora escondido e depois lava o rosto e vai atender sorrindo a multidão. E Alta de Souza nos convida ao bom ânimo, dizendo: enxuga o pranto que te molha o rosto, emudece a revolta e vem comigo para o vale onde a noite abre o postigo da vida que respira a contragosto. Fita o rude semblante descomposto dos que sonham debalde um peito amigo, a solidão, a fome, o desabrigo, o assombro e o desespero do desgosto. Ampara a multidão ansiosa e tarda, a desfazer-se em sombra áspera e fria dos corações no fel da retaguarda. Semeia a caridade humilde e franca, e esquecerás a mágoa que te espanca por transformá-la em bênçãos de alegria. Sigamos juntos, Alta de Souza. A vida é um livro em branco. Cada dia ela nos oferece uma página em branco no livro da nossa existência. O nosso passado já está escrito e nós não podemos corrigi-lo. No entanto, nas páginas amarelecidas do tempo, podemos encontrar a nossa história, algumas com cores suaves, outras com cores escuras e tristes. Lindas recordações e páginas que gostaríamos de arrancar para sempre. Mas hoje nós temos a oportunidade de escrever mais uma página e podemos escolher as cores que usaremos. Mesmo que apareça algum impedimento, podemos usar as cores vibracionais da serenidade, da ternura, da tolerância, da misericórdia, para convertê-la em uma bela experiência. O que temos registrado no livro de nossa alma? Como escreveremos o dia de hoje? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cobiça, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais todos os dias nos cumpre arrancar algumas fibras e utilizar o contraveneno da caridade e da humildade. Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura.
essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa. Alma querida, Alta de Souza. Só depende de nossa vontade que a página do dia de hoje, no livro da alma, no livro de nossa vida, seja uma bela recordação do futuro. Se soubesse que só iríamos viver mais um dia, o que faríamos? Sem dúvida, elevaríamos o nosso pensamento a Deus, desfrutaríamos os raios de sol, a suave brisa, a alegria dos filhos, da esposa, do esposo, dos amigos, tantas bênçãos que a vida põe ao alcance de nossas mãos e que muitas vezes não sabemos valorizar. Desfrutemos cada novo dia, façamos um inventário de todas as coisas boas que existem em nossas vidas e vivamos cada hora com ânimo, dando o melhor de nós. Não prejudiquemos a ninguém. Sintamos a felicidade por estarmos vivos, de podermos oferecer um copo de água fria em nome de Jesus, de presentear um sorriso, uma palavra, um abraço fraterno, a nossa ajuda generosa e de oferecer as nossas mãos transformadas em harpas de amor, em doces acordes de amor e caridade. Harpas de amor, tangendo de mansinho, a música do bem ditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela, a mensagem de paz e de carinho. Não te afirmes inútil ou sozinho, na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos do trabalho são a prece muda de nosso coração, vencendo espaços e aprendendo com Cristo ante o futuro. Tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fulgindo nos teus braços. Mãos Alta de Souza. Almas queridas, nunca é tarde para mudarmos o rumo e começarmos a escrever páginas de felicidade e de paz no livro da alma, no livro da vida. E agradeçamos a Deus pelo presente que nos dá hoje e pela oportunidade de converter este dia em uma página bela no livro da alma, no livro de nossa existência. Mantenhamos um estado oracional na fidelidade a Deus e a Jesus, fazendo o bem pelo bem. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado no silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Mensagem fraterna, Alta de Souza. Lembremos, almas queridas, que apesar de todas as situações adversas, está unicamente em nossas mãos viver o dia de hoje como se fosse o primeiro, como se fosse o último, ou como se fosse o único no livro das nossas vidas. Mas que todos os nossos dias
sejam dias felizes e cheios de muita paz e muita luz em Jesus, com Jesus e por Jesus. Que assim seja.